Você está no Varejo Cast. Este episódio do Varejo Cast é patrocinado por SmartDev, VMSP Studio, Alter Vision, OneBeat. Olá, amigos do Varejo, você já sabe, toda terça-feira é dia de tendências e pendências. E hoje o Varejo Cast está com um baita de um tema. Tô aqui, Caio Camargo, diretamente de São Paulo, mais precisamente de Santo André. Fred Alecrim tá onde hoje, meu amigo? Eu tô em Natal aqui preparando as malas na madruga e saindo para ali encontrar em São Paulo e de lá a gente ir direto para 3 experiências bacanas. Pós-NRF. 2 em Ponta Porã e 1 em Campo Grande. Exatamente. Vai ter 2 pontas em Ponta Porã. Vai ter a ponta e o porão, vai ter os 2. É isso aí. Tamo lá rodando o Brasil, cara. Bastante agenda também, todo mundo. Antes da gente começar esse episódio do Varejo Cast, temos alguns recados paroquiais nessa semana. Como é que a gente tá? Temos sim, temos a Kimakta Surf. Oi, sou Thalita, sou ouvinte fiel do podcast, escuto todos. Desses últimos, fala-se bastante do Agent Commerce. A IA vai filtrar e até fazer a compra. Como irá ficar o social commerce dentro desse novo cenário? Boa pergunta, olha, tá Excelente pergunta, Thalita. Tá aí, até isso pode até render um próprio episódio. Não sei qual é a tua opinião, Fred, mas assim, acredito que são caminhos que vão ter nesse mercado. Social media, principalmente venda de TikTok para as marcas. Vamos falar de varejo, de comércio, de vender, né? Não de criar um influenciador. Mas acho que é um outro caminho que tá apartado desse agent commerce que a gente tá falando, tá? Que eu acho que vai estar dentro de um cenário onde a marca tem que estar em algumas coisas, são funções. O marketplace não perde seu posto, ele vai ter lá um espaço de mercado, a venda pela rede social ele vai ter seu espaço de mercado, mas a venda principalmente no site da empresa ou até mesmo do produto dentro do marketplace pode ser afetado pelo agent commerce. Faz sentido, meu amigo? Faz, e Thalita, lembrar, né, como tudo que chega, ele vai ter o seu percentual do mercado. A gente não sabe qual vai ser o tamanho depois que ele atingir ali a planície, né, segundo o ciclo de hype do Gartner, mas outros meios vão continuar. O social commerce é um deles. Então, por exemplo, você tem lá o TikTok Shop, que é um deles também. Então vai ter gente que vai continuar indo ao TikTok, vendo vídeos e clicando direto lá. Vai ter gente que vai entrar no Instagram, vai clicar na bio, vai mandar uma direct, vai pro WhatsApp e vai comprar lá. Ou seja, continua. Agora, a gente ainda não sabe qual o percentual, né? Falamos na semana passada, no nosso episódio, que houve um aumento de 1.400% na busca dentro dos agentes de IA. Quando sai do zero para isso, né? Exatamente, sai do zero para isso. Tudo fica um número muito grande. Mas assim, é uma coisa pra gente ver e vai depender muito da adesão, tá, Thalita, das pessoas a isso. Mas pra mim não acaba o social commerce. Tô contigo também. Forte abraço e obrigado pela participação. Thalita, muito obrigado. Sim. E se você quiser participar com a gente, já sabe, é só fazer o seu comentário, não importa onde você tá escutando o Varejo Cast, seja no Spotify, no YouTube, nas redes sociais, te traz pra cá e faz você estar participando do episódio com a gente, como a Thalita acabou de fazer, certo, Doc? É isso aí. A gente já falou no ano passado, e retrasado muito de IA, a gente falou semana passada do comércio agêntico, que foi o grande tema da NRF. E hoje, Caio, o que é que a gente traz aí para nossa turma aqui? Ô Fred, para muita gente foi um apocalipse pós-NRF aqui. A gente tá falando pós-NRF, NRF é muito mais pra galera do varejo, tá antenado com isso, mas para o pessoal de tecnologia, muita gente falou, e agora? Que monstrinho que a gente lançou no mercado, o que tá acontecendo? A gente tá falando do Moltbot, que depois foi evoluindo para Cloud, era Cloudbot, virou Moltbot, e o nome oficial que tem neste exato momento é OpenClaw. E o bacana é que a gente vai falar da velocidade que isso tá acontecendo, mas a gente vai falar isso durante o episódio para vocês. Mas hoje, chamado OpenClaw, é um agente desses que a gente tem falado, mas, cara, ele toma posse do computador das pessoas e você entrega o teu computador e todas as suas senhas para um agente fazer tudo para você, velho. Essa é a premissa desse OpenClaw. E não sei se você sabe, Fred, acompanhou, 2 semanas atrás houve uma coqueluche, lá um evento ali, das pessoas fazendo fila em lojas da Apple, comprando o iPad mini, cara, para fazer isso em ambiente de laboratório, para começar a testar esse robozinho aí do OpenClaw, Doc. É isso aí. E o grande interessante, né, Caio, a gente pensar que o OpenClaw não virou assunto porque funciona direitinho, né? Resolveu todos os problemas. Ele virou porque escancarou o que acontece com as pessoas quando a autonomia encontra permissão. É exatamente o que você acabou de falar, Caio. Você acaba dando para quem está mexendo com isso, dá
total autonomia à máquina. Software encontra efeito rede, né? Ou seja, tá conectado aí com tudo. E a pressa vence a governança. Essa foi minha predileta, né? Porque quem vai isso aí tá jogando a governança no lixo, né? Porque não tá preocupado com compliance, com absolutamente nada. Exato, Fred. E assim, como é que é o storytelling desta conversa aqui, do Multibot aqui? Eu vou chamar de OpenClaw para ficar mais fácil, que é o último nome dele, tá? Mas tem um timeline, só para nossa audiência entender o quão rápido essas coisas estão acontecendo, quão rápido essas coisas estão escalando. Quando a gente fala em agentes, em IA, em tecnologia, desta maneira como está sendo colocada, isso acaba gerando quase um fator exponencial. Então as coisas, a velocidade disso é uma velocidade exponencial do que vai acontecendo. A gente está falando que esse projeto, ele nasce como projeto em novembro do ano passado, cara. Ou seja, pouco mais de 3 meses, tá? E aí no fim de janeiro, se eu não me engano a data certa é 28 de janeiro, pós-NRF, eles começam a mudar os nomes aqui, porque ao lançar isso no mercado, né? O primeiro nome foi Claudebot. E aí Claudebot, pessoa da Anthropic, que é dona daquela Claude, que era uma outra inteligência artificial, foi lá e pegou eles, né? Com processor, tal, ia processar, ou fez um convite, uma carta formalzinha bacana, virou Multibot, e de Multibot hoje eles mudaram para OpenClaw. Até aí, até o fato dos agentes, até o fato das pessoas testarem, começou um papo interessante pra gente observar e tudo mais. Mas a gente vai falar da questão da segurança que você trouxe, que eu acho que essa é de suma importância a gente tá colocando no episódio hoje, mas o que aconteceu, um alvoroço, é que um outro gêniozinho ali, certo? No dia 30 de janeiro, criou uma espécie de Reddit, lá, aquele rede social de fóruns, né? Criou o Multibook, cara. Que o que o Multibook é, cara? É uma rede social só para agentes. E acontece... Não é gente, só para agentes. Né? E aí são milhares de agentes conversando entre si, cara. Isso virou uma avalanche de conversas. E aí até algumas coisas engraçadas que a gente vai trazer para audiência aqui depois, né? Então isso criou um hype na internet de alguma coisa que não se esperava. Então a gente saiu daí falando de agent commerce e tudo mais. Na semana seguinte aconteceu isso. Lembra também no ano passado, a NRF saindo falando de NVIDIA, de repente veio o DeepSeek e derrubou a NVIDIA, né? Estamos quase no momento parecido. A NRF parece que tá sendo ruim de palpite de tecnologia, cara. E tem um ponto aí, né, Caio, também, que a gente pensar que quando surgem essas coisas, elas surgem para testar ao máximo a capacidade, a adesão das pessoas, como as pessoas usam, o que ela vai se tornar e como ela vai monetizar, e se vai, aí é uma outra história, mas muitas vezes o produto em si ele não se torna algo monetizável, rentável, mas ele gera, né, através das suas experiências, dicas, ideias e ações para outros projetos, né? Então, a gente entender que o OpenClaw, ele nasceu ali como agente operacional, não como chatbot, né? Então, esse é um primeiro ponto. Você dá toda a autonomia aí para ele, então vai mexer nos seus e-mails, no seu calendário, no seu navegador, no seu sistema. E aí o hype, ele cresceu porque enquanto a IA só responde, a gente falou do comércio agêntico, né, que é o próximo passo, mas nesse caso aqui, são 3 camadas que explodem juntas, né? O agente, OpenClaw, o ecossistema de habilidades, que é o Claw Hub, e a rede social de agentes, que é o Multibook, ou seja, são 3 camadas todas juntas explodindo aí. O Multibook ele viraliza antes de estar pronto, né, Caio? E aí começa prints, recortes, aquilo que você acabou de falar, saiu matéria ontem na TV, falando dos robozinhos lá, tentando, né, conversando sobre todos os assuntos, inclusive eliminar a raça humana, né? Como vender o meu humano, cara. E aí, alguém sabe como é que eu faço para vender meu humano? Só que aí o que acontece é que tem o outro lado, né? Pesquisadores da UIS encontraram falhas básicas, assim, né? Exposição de e-mails, e a gente já passou aí, nessas 2 semanas, já houve um monte de vazamento de dados das pessoas que chutaram a governança e o compliance e colocaram isso em seus computadores, e não nesses computadores de teste, como você está falando, os Mac Minis estão virando. Então, as auditorias acabam apontando que centenas de skills maliciosas estão circulando, e aí o discurso acabou mudando rápido de uau, isso é o futuro, para opa, isso é perigoso, né? Então, e mudou assim, ó, rapidinho, embora uma pessoa que já vem mexendo com isso, ou entende um mínimo, saberia que isso é muito perigoso, não precisaria de uma auditoria para isso, né?
O Fred, é a brincadeira que a gente tem falado em alguns fóruns discutidos, né? Eu uso um pouco essa metáfora do adolescente, né? Pede pra um adolescente fazer uma vitamina na cozinha, né? A vitamina vai sair, cara. Mas as cascas de banana vai estar jogada pela pia, o liquidificador vai estar tudo sujo, vai ter um monte de bagunça, porque ele se foca na tarefa. E o grande problema dessas tecnologias, ela se foca em entregar o entregável, entre aspas, aqui, aquilo que você solicitou, mas ela vai deixando rastro, cara, em tudo que ela faz, né? É como, sabe quando você pega o celular do papai ou da mamãe lá, vai dar uma olhada pra ajudar eles, tem trocentas janelas abertas, né? Não fecham os programas e tudo mais. Muita gente usa o celular cheio de janela aberta ou o computador cheio de coisa aberta. É um pouco sobre isso. Então, assim, vão ficando rastros que, por uma questão de segurança, então todas as suas contas ali, é um risco. Porque ao mesmo tempo que você cria um ambiente, o que está acontecendo ao mesmo tempo, nesse exato momento, você tem um ambiente favorável, interessante, onde os agentes estão resolvendo problemas para as pessoas, tá? Aí você tem um segundo ambiente, onde pessoas mal intencionadas, entendendo que este ambiente está aberto, estão criando robôs para roubar os dados das pessoas ou para interagir até maliciosamente com os outros agentes para roubar os dados, ou seja, são pré-programados agentes para o mal, certo? E existe um outro ponto, cara, que já foi visto por falha, algumas entidades, alguns órgãos de segurança estão olhando, que não tem uma trava tão muito boa para falar que de fato é uma rede só de agentes. Pode ter muita gente se passando por um agente, até mesmo para criar esse hype, né? De falar, compra aqui meu mano, eu queria fazer assim. O hype é tão grande, eu tava vendo um ChatGPT Tricks, é um site do Instagram que tem algumas dicas de tecnologia muito bacana, inclusive, vale o @. E, cara, tava falando que tem até o Pornhub, né? O site pornô feito pros agentes com coisa de tecnologia. É um absurdo que a imaginação dessa galera foi em 2 semanas, né? Existem outros complicantes que a gente tem que olhar nesse estudo, nessa questão, que a gente tem uma internet, uma estrutura de internet, uma estrutura de uso baseada no humano. Quando a gente tá falando de escala de agentes, esses milhões, não é nem milhares, são milhões de processamento a mais do que a gente faria num dia, certo? Entre mandar e-mail, agenda, olhar e buscar e comprar e olhar se é a coisa melhor para você, o teu horóscopo e a vida inteira que você quer que seja automatizada, a gente está sobrecarregando a internet. Não estou nem falando questão de energia, mas a gente está falando exatamente dos dados e tudo mais. Então a gente tem algumas coisas que a gente vai ver, e aí eu vou usar um pouco do que você falou no começo. Vamos ver como esse assunto aterriza. Neste exato momento, passou um pouco essa poeira do hype do meu Deus, o que tá acontecendo? Pera lá, tem coisa errada acontecendo aqui também, sabe? Então acho que a gente já tá num segundo momento, e isso é até bom que a gente tá trazendo pro VarejoCast com um pouquinho mais de maturidade o tema também, né, Fred? A startup israelense OneBit possui uma tecnologia de gestão de estoques que alia Big Data e inteligência artificial para garantir um estoque mais enxuto e oferecer uma redução de até 70% nas rupturas de vendas. Isso é possível porque o seu sistema de otimização de supply chain possui algoritmos que monitoram o comportamento do consumidor nas lojas e no e-commerce e realiza predições sobre quantos e quais itens devem ser entregues em quais lojas. Saiba mais no link que está na nossa descrição. Atenção, já é obrigatório o pagamento integrado na Paraíba, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Ceará e Goiás. Vários outros estados estudando também esse formato. Isso significa que ao emitir sua NFCE, sua nota fiscal de consumidor eletrônica, o pagamento deve ser capturado automaticamente, sem digitar o valor em maquininha de cartão de crédito antiga. Se você é empresa de software, conheça o SmartTEF, a solução de TEF móvel de baixo custo que atende à legislação. Se você é comerciante, fale agora com sua empresa de sistema de PDV ou ERP. Com o SmartTEF, você ganha mobilidade, segurança e fica em conformidade com a lei. Acesse smarttef.com.br. SmartTEF, fácil, rápido e seguro. Quer fazer sua loja vender mais? Você precisa de um espaço que tenha identidade, funcionalidade e experiência. Apresentamos o VMSP Studio, especialistas em transformar o varejo através do design e da estratégia com um olhar técnico ao visual merchandising e à arquitetura sensorial. Projetos que desenham jornadas com experiências sensoriais. Na VMSP, sua marca e seu produto se conectam de forma única com o consumidor. Design estratégico para o seu negócio. VMSP Studio, onde a sua loja se torna uma experiência.
Você que tem loja física, sabe quantas vendas deixou de fazer hoje? A Alter Vision é uma inteligência artificial que analisa as imagens das câmeras de segurança da sua loja e mostra quantas pessoas entraram e saíram sem comprar nada. Você recebe direto no WhatsApp dados em tempo real de fluxo, taxa de conversão e até uma média dos seus concorrentes. Com a Alter Vision, você toma decisões mais precisas e faz sua loja vender mais usando as câmeras que você já tem. E tem condição especial. Acesse altervision.com.br e use o cupom ALTERCAST. Bom, Caio, e aí é aquele negócio, né? Então já chega um outro ponto, que é a discussão sobre identidade de agente. Falando que identidade de agente é o novo CPF digital. E aí a grande temática, a grande discussão pós-hype é a AGI, né? Que é quando o robô, quando a máquina desenvolve uma capacidade maior do que a capacidade de inteligência humana, né? Então, fica aquele negócio. Quem está agindo? Em nome de quem? Com quais permissões? E aí o criador do Moltbook acabou falando que é algo como um OAuth de bots, ou seja, é um protocolo, né, de autorização aí dos bots. Uma ou biometria seja, de inteligência artificial ali, vamos dizer, né? Para ser reconhecido. Exato, ou seja, por trás, se a gente pensar no varejo, não é só saber quem está comprando, é saber quem decide, quem executa e quem responde, o que é fundamental, né? Até porque o que a gente vê nesses primeiros retratos, e lembrando, tá? Você como usuário final, nossa audiência, dá para fuçar para ver o que está acontecendo, mas você não consegue interagir com os fóruns, mas você consegue ler os fóruns, ter acesso ao que está acontecendo, mas muitos deles parecem os agentes anônimos, sabe aquele... Quando você põe um monte de número, letra, feito um usuário aleatório, tá muito assim no aleatório. E a ideia é que esses agentes tenham lá uma indicação clara de quem é. Então, de alguma maneira, se você tem alguém representando você no campo digital como um agente, o mercado talvez vai precisar saber quem é essa pessoa. Para o varejo pode até ser bacana, né? Porque a gente está falando do Agent Commerce e com medo, né? Poxa, pera lá, o Bot 330 veio comprar uma sandália, mas é o Caio ou o Fred? Ninguém vai saber quem é a pessoa atrás do Bot 330, né? Mas se tiver um jeito a gente entender que o Bot do 330 pertence ao Fred, o 450 pertence ao Caio, talvez as questões de CRM que a gente está debatendo ainda no campo da hipótese possam ser consolidadas. Então isso pode ajudar se a gente começar a ter algum rastro aí, um lastro do que está vindo aí de agente, certo, Fred? É isso, e mais uma vez, né, Caio e todos que estão aí, todos que estão nos ouvindo, é muito começa, né, tem estamos no ápice aí do hype, né, do ciclo, e agora começam os questionamentos que é o que de eficiente, o que de eficaz, o que realmente de útil isso pode gerar para o bem e para a geração de mais margem, mais rentabilidade, mais resultados para os negócios. Isso até chegar, a gente vai ter ainda muita preocupação, mas o início é isso aí, né? Lembra, da IA passou-se muito tempo na IA generativa, vai tirar, só se falava em tirar os empregos das pessoas. Verdade, né? Verdade. O primeiro medo foi esse. Embora a gente brincava, já falava, não é por aí. Vai ter um monte de coisa criada que a gente nem sabe ainda o que vai vir. Lembra o meme da internet, da Cissa Guimarães, acho que tinha lá quando ela fazia o Sem Censura, né? E ela falou assim, meu filho vai trabalhar em profissões que ainda nem foram criadas. Eu falei, que profissões? Ela falou, não sei, não foram criadas. Eu acho que a gente vai ver muita coisa nova, cara. Vamos lá, a gente não falava dessa questão que nós estamos trazendo aqui há 3, 4 semanas atrás, né? Este mundo novo, exponencial, né, tal, ele tá criando coisas diferentes, né? Então isso... Tem um oceano aberto. Achar que a gente vai jogar esse jogo até o final do ano com as mesmas pecinhas, eu acho um pouco complicado. Não sei você, o que você acha? Não, eu acho que é isso mesmo. E como tudo que a gente fala aqui também, né, Caio? Também não é para todo mundo, não é para todo mundo agora, não é para todo mundo do mesmo jeito. Ou seja, isso depende muito, né? Nossas andanças aí em Nova York mostraram muitas coisas interessantes pra gente. Lexington Candy Shop, poxa, mais de um século vendendo a mesma coisa do mesmo jeito. Ou seja, café da manhã a qualquer hora do dia, xarope de Coca-Cola com água com gás, e o cara tá lá desde 1925, né? A gente viu a Moscot desde 1915. Muita gente deve ter dito, não investiu nisso, não investiu naquilo, vai fechar. Isso depende, né? Não é uma regra para todo mundo, né? Então a mesma coisa é o impacto disso em quem, em que proporção. Então isso aí a gente ainda tem que aguardar um pouco, né? Para quem vai para Nova York e conhece a NRF e tudo mais, é só achar que, por exemplo, será que a IA vai matar o Carmines?
Muito difícil, né? Muito difícil. O Carmais não usa nem OpenTable, nem Yelp, meu amigo. Você não faz nem reserva lá. Carmines, pra quem não conhece, é um restaurante, assim, conhecido, né, porque fica na Times Square, que é a região turística, mas também oferece pratos fartos e baratos ali, então é um destino quase que todo mundo que vai pra lá tem que bater na porta do Carmines ali, pelo menos uma vez, mas ele é famoso, inclusive, por não ter cardápio. Você quer o cardápio? Tá na parede, você vira, né, cara? Então, são coisas que a gente fala que não é. Eu acho que você também tem feito alguma coisa parecida, Fred, quando a gente faz as pós-NRFs ali que a gente tem feito pelo Brasil e você, eu sempre começo, a pauta de tecnologia tá sempre na minha mão, eu sempre começo falando, olha, tudo que a gente tá falando de agente e-commerce ou agent e-commerce, tanto faz, a gente está falando que vai afetar prioritariamente esses 15%, que é o varejo digital no Brasil, né? E talvez nem todo o varejo digital, né? Os outros 85% o jogo é jogado na loja física, onde você precisa de experiência, né, comunidade, todos esses valores ali para você competir contra o Shopee, o Mercado Livre, né, Shein, por aí vai. Então, assim, o jogo que a gente está falando aqui é um jogo digital, né, mas que pode influenciar também no varejo físico com o passar do tempo, faz parte, certo, Doc? É isso aí, é isso aí. Então é importante, né, quem está nos ouvindo aí, primeiro entender um pouquinho melhor e ver se esse é o momento, né, se é agora, se não é agora, quando, se é algum dia, né, agora entender o que está acontecendo, esse é um dos nossos propósitos aqui, é trazer conteúdos relevantes para que você saiba e não seja surpreendido, mas nem tudo que a gente até já falou aqui, você traz muito isso, nem tudo que é uma tendência necessariamente vai impactar o seu negócio ou você precisa implementá-la, né? Exatamente. Mas dessa forma, um episódio um pouquinho mais curto para você que faz esteira. A gente vai poupar você pro carnaval, faz uma esteira mais curtinha para você poupar energia pro carnaval. Olha como a gente é legal. Para você que tá no trânsito, eu espero que você tenha pegado menos trânsito hoje para chegar mais rápido onde você tá. Não precisa da meia hora que a gente faz tradicional aqui. Mas dessa forma a gente encerra esse episódio aqui, o Tendência sempre trazendo para vocês, e se acontecer mais coisa nesse universo aqui de agentes, a gente vai trazer para vocês essa pauta, tá bom? Isso aí, toda terça tem Tendência Independência, às quinta-feiras tem Varejo Cast News, né? E se acompanha aí o Fred aqui nas nossas redes sociais, se o rolezão que a gente vai dar junto essa semana aqui pelo querido Mato Grosso do Sul, certo, Fred? É isso aí, forte abraço, até o próximo episódio. Até mais! Você assistiu Varejo Cast. Saiba mais sobre o Varejo Cast e nossos patrocinadores acessando os links na descrição deste episódio. Seja você também um dos nossos patrocinadores. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Tem link aí na legenda. Este Varejo Cast foi editado por Yannis Maciel.